Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente as nossas meditações sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, sobre a Palavra de Deus aqui na liturgia. Eu sou o Padre José Raimundo, eu sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e tenho a alegria de estar aqui com você, dividindo, meditando a nossa experiência de cristãs e de cristãos inspirados na Palavra de Deus. Desde a última quinta-feira, o mundo está vivendo essa tristeza de mais uma página de guerra. Aliás, o Papa Francisco já começou a falar disso há algum tempo, falando de que a gente está vivendo uma espécie de terceira guerra mundial aos pedaços. Sim, ela não está toda concentrada em um lugar, ela está dividida pelo mundo e de formas muito variadas, de forma muito diferente. Pois é. Cada sábado nos faz pensar no mistério da Mãe de Jesus. E o mistério da Mãe de Jesus nos remete a esse filho. Você se lembra que no Natal, nas nossas comunidades, nós cantamos muitas vezes assim: nasceu-nos hoje um menino e um filho nos foi dado. Grande é esse pequenino, Rei da paz será chamado. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Pois bem, cada sábado nos faz pensar nesse mistério da Mãe de Jesus, que nos deu esse menino que nós chamamos de Príncipe da Paz. Se o seu filho é Príncipe da Paz, é por isso que nós a chamamos de Rainha da Paz. É a última invocação que nós temos na ladainha de Nossa Senhora, a chamada ladainha lauretânea. Ali nós invocamos Maria como Rainha da Paz e pedimos para ela: rogai por nós. É isso que nós queremos pedir a Maria, que ela que é a mãe do Príncipe da Paz, mãe desse menino que foi acolhido. Como nós lemos no capítulo 9 do profeta Isaías, versículos 6 em diante, que esse menino que nos foi dado, que esse filho que nasceu, vai ser chamado o Rei da Paz, Príncipe da Paz, e que o reino dele vai ser duradouro. Muitas vezes, quando nós vemos assim a guerra nos ameaçando, temos certo temor. Muito bem, Maria foi essa que soube acolher esse menino, Príncipe da Paz. Ela o acolheu no seu ventre, ela soube estreitar esse Príncipe da Paz em seus braços. Ela soube envolver esse menino nos seus braços, no seu abraço. E esse menino aprendeu com essa mãe essa ternura de filho, e aprendeu o que é o carinho e o calor dos braços de uma mãe. E Jesus nunca negou também àqueles que dele se aproximavam o seu carinho e o seu abraço. Disso vai nos falar o Evangelho de hoje, o Evangelho de Marcos. O Evangelho do capítulo 10 de Marcos, que nós vamos ler hoje, a passagem de hoje, nos diz que muitas pessoas, pais e mães, estavam começando a levar os seus filhos para Jesus. E levavam os filhos até Jesus para que Jesus tocasse neles. Mas na medida que Jesus ia tocando nesses meninos, os discípulos de Jesus tiveram uma reação muito estranha. Começou a impedir as pessoas, a proibir as pessoas de se aproximarem de Jesus com seus filhos. Olha que coisa mais estranha. Essa semana nós já vimos uma reação mais ou menos semelhante assim de João, que disse para Jesus: olha, nós vimos alguém expulsando o espírito impuro no teu nome e nós o proibimos porque ele não caminha conosco. Hoje vemos esses mesmos discípulos que estão proibindo os pais de se aproximarem com as crianças até ele. Proibindo os pais. E Jesus, quando viu isso, ficou muito irritado e disse para eles: não proibais que as crianças venham até a mim. Ora, o pai e a mãe estavam levando os filhos e Jesus disse: não proíbam as crianças de virem até mim. O pai e a mãe conduz a criança até Jesus. Conduz a criança até Jesus pelo exemplo, pelo estímulo, pela catequese, pela educação que é dada aos filhos. Nós precisamos pensar realmente nisso. A partir da próxima quarta-feira de cinzas, vamos iniciar no Brasil a campanha da fraternidade. E esse ano ela nos fala justamente disso, de educação, de formação.
E os pais são os primeiros educadores. E a referência que o pai e a mãe devem dar para o filho e a filha é justamente o caminho de Jesus. Permitir que o filho e a filha entrem em contato direto com Jesus. Mas muitas vezes quando a gente começa a iniciar o filho ou a filha no caminho de Jesus, uma criança não é que ela tenha consciência de tudo aquilo que a gente está ensinando, mas aquilo vai ter o seu efeito ao longo da vida. Não é tempo perdido o que se faz com uma criança. Talvez os discípulos tivessem pensado numa coisa como essa, né? Jesus aqui está perdendo tempo, abençoando essas crianças, tocando nessas crianças, mas nunca é tempo perdido aquilo que a gente faz com uma criança, a educação que é dada a uma criança. Então, no gesto de Jesus, há toda uma inspiração para nós, para a igreja. E o que é que Jesus fazia? Não era que ele fez muito discurso para as crianças, não. A catequese feita por Jesus em relação às crianças era a catequese do tato, a catequese do contato. Ele tocava naquelas crianças e disse para os discípulos: não proíbam que elas venham até a mim, porque o reino de Deus pertence àqueles que são como elas. E diz o evangelista Marcos que Jesus abraçava as crianças. A gente não vê falar de abraço de Jesus em outras pessoas. Fala até que Jesus tocou no leproso, segurou a mão da sogra de Pedro, não é? E assim ele foi tocando em muita gente doente, mas ele abraçou essa criança. Você sabe que em cada uma e cada um de nós existe uma criança. Eu conheço gente que muitas vezes, até hoje como adulto, ainda chora certas experiências feitas na infância, porque feriu, porque tocou, porque doeu. E na medida que conta ou reconta essas histórias, vem a mesma dor. Aquela criança ferida permanece ali dentro. Eu me lembro de uma experiência que eu vivi em família, uma sobrinha neta que uma vez apertou o dedinho ali na porta e chorou como tudo. Isso era por volta das 8 horas da manhã. Pois bem, quando foi à tarde que o pai chegou do trabalho, quase 6 horas da tarde, ela foi contar aquela experiência para o pai, que tinha doído o seu dedo porque apertou na porta. E na medida que ela contava, essa menina começou a chorar, como eu a vi chorando quando apertou o dedinho. Ou seja, recontar aquela dor fazia doer de novo. Olha, uma criança nem sempre ela entende bem o que foi que aconteceu com ela. E ela sofre muitas vezes pela interpretação. Muitas vezes aquilo que está doendo dentro de nós como adulto não é tanto fruto do que realmente aconteceu, mas da interpretação que a gente deu àquilo naquele momento e que a gente ainda não tinha capacidade de compreender todas as coisas. Mas que tal no dia de hoje fazer também essa experiência de se aproximar a Jesus e pedir a Ele que nos dê a capacidade de ver as coisas com uma nova luz, recriar em nós, não é, as experiências que nós fizemos. Jesus, o Príncipe da Paz, é aquele que é apresentado também no livro do Apocalipse como aquele que faz nova todas as coisas. Sim, todas as coisas que já aconteceram, todas as coisas que já passaram na nossa vida, Jesus as pode renovar, fazer nova aquela experiência. Hoje pode ser um dia de a gente ressignificar experiências do passado, coisas que podem ainda estar doendo em nós. E a gente hoje pode se aproximar de Jesus com essa criança ferida que a gente carrega dentro da gente, dizendo para Ele: Jesus, abraça essa minha criança ferida, toca em mim naqueles pontos que me causam angústia, dor, que me fazem sofrer. Cura em mim estas experiências. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Eu comecei essa meditação dizendo para você justamente isso, que nos braços de Maria, no abraço de Maria, Jesus começou a fazer essa experiência também de ser abraçado e aprendeu a abraçar, como abraça hoje essa criança. Que tal no dia de hoje ser um dia em que a gente abraça interiormente cada um pessoalmente nessas suas dores interiores? Ah, se fosse tempo que a gente pudesse sair por aí dando abraços uns nos outros, né? Infelizmente a gente não está podendo agora. Mas existe uma famosa terapia do abraço. Eu me lembro que ainda meio adolescente, jovem, li um livrinho que falava justamente isso. A terapia do abraço. E ali dizia que a gente teria necessidade de se dar diariamente 7 abraços. Isso seria muito bom para a gente se curar e curar os outros. Pois bem, se não é possível sair hoje abraçando os outros, abraça você mesmo.
Envolva-se nesse abraço e na medida que você se abraçar, permita que Jesus, que vive dentro de você, abrace você também. Envolva todas as suas experiências que você possa já ter feito na sua vida, experiências de dor, de angústia. E no dia de hoje também abracemos com a nossa oração. Pensemos naquelas muitas crianças, jovens, adultos, idosos que na Ucrânia estão vivendo a experiência da dor e a experiência da guerra. Peçamos a Jesus, o príncipe da paz, que envolva com o seu abraço de ternura e de paz todos esses que estão vivendo a dor da guerra. São traumas que são abertos, são feridas que são deixadas, mas esse povo lá na Ucrânia está se mostrando também como um povo forte, como um povo que reza. Eu vi uma fotografia de muita gente em Kiev, no meio do frio, na neve, do lado de fora, de joelhos no chão. Dobremos também o nosso joelho em oração, implorando ao Príncipe da Paz, a Maria, Rainha da Paz, que interceda pelo povo da Ucrânia e que a gente possa ver nascer diálogo que reduz os confrontos e os conflitos. Há grandes interesses em jogo nessa guerra. Há uma chamada geopolítica, uma política da terra e do poder que está sendo redesenhado. É sempre riquezas, minérios, gases e outras coisas que estão sempre em jogo por detrás de cada guerra. É dinheiro, é interesse, é poder. É isso que está em jogo e muitas vezes em nome do poder essas pessoas não pensam em outra coisa, não pensam em ninguém mais, pensam só naquilo que está diante do interesse de cada um. Os discursos são os mais variados, mas está sempre em jogo ali a prepotência. Peçamos a Jesus que nos faz enxergar que nós não podemos ser prepotentes, como ele falou para os seus discípulos essa semana, dizendo a João que não está contra nós, está a nosso favor. Como ele hoje diz para os seus discípulos que não impeçam que os pequeninos venham até eles. Rezemos por aqueles que são os mais pequeninos, que não são nunca olhados nos jogos de interesse dos grandes, para que Maria, aquela que cantou o Magnificat dizendo que Deus derruba os poderosos dos seus tronos e só ergue os humildes, que mais uma vez a sua mão de mãe esteja com esses pequeninos e nós possamos ver o triunfo da paz, o triunfo do seu filho, o príncipe da paz. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti e permaneça para sempre. Estou fazendo essa live, ainda é madrugada no Brasil, mas eu tenho aqui duas pessoas comigo, a Maria Dora, que já está aqui em sua oração e ouvindo essa nossa meditação. Um abraço para a Genilza Lisboa também, acompanhando essa nossa meditação. Peçamos ao Senhor que nos faça realmente crescer na esperança, que a esperança triunfe e que a paz vença. Um dia abençoado para você, minha amiga, para você, meu amigo. Fiquem com Deus. Olha, você que vai assistir essa live, o que eu peço a você é que curta, não é? Faça seus comentários, deixe seus comentários. O comentário que você fez aqui agora, depois ele some, não é? Então depois que eu salvar lá a live, você, por favor, vai lá, curte, comenta e encaminha. Não é? Tem aqui um aviãozinho, uma setinha, como se fosse um aviãozinho de papel, não é? Você clica nisso aí e manda essa meditação para pessoas que você queira mandar. Um dia abençoado para você. Tem aqui uma terceira pessoa chegando, Ismad, aí em Brasília. Um abraço grande para você. Eu vou salvando aqui essa live de agora e, como eu já disse, vocês encaminhem, pedem para pessoas que vocês queiram, curtam depois essa nossa live. Fiquem com Deus.